Sejam todos bem-vindos. Começa agora o Estúdio Cultural. No programa de hoje nós temos muitas atrações para você aí de casa. Os shows e as apresentações da Mostra das Profissões aqui do Centro Universitário Franciscano. Vamos falar também sobre a arte do grafite, que dá um visual colorido a muros de Santa Maria há mais de 13 anos. Tem ainda uma entrevista com o músico Érico Junqueira, que fala sobre o projeto musical Valentim e também o fim do grupo, ou pelo menos uma parada significativa da banda Do You Like. A terceira Mostra das Profissões aqui do Centro Universitário Franciscano teve uma programação com várias atrações culturais. Música teve de sobra. A gente descobriu talentos que estudam aqui na instituição e cantaram no palco cultural. Não foram só alunos que demonstraram talento, tem professor que mostrou habilidades quando o assunto é melodia. A TV Unifra já procurou o professor Felipe para falar de vários assuntos sérios, né? Até sobre a escolha das profissões. Mas hoje a gente vai entrevistar o baixista Felipe. Como é que começou a banda da psicologia? Começou, a gente percebeu que tinha muitos músicos na psicologia e aí com a vontade de tocar junto, confraternizar, né? E aí, à medida que os eventos do curso também vão ocorrendo da própria instituição, a gente sempre pede um espaço, ou mesmo os cursos nos solicitam, assim, né? Gostaríamos que tivesse uma apresentação artística num evento e a gente aproveita esses espaços para se reunir, escolhe um repertório, né? E apresenta nesses eventos da instituição. E vocês tocam fora da instituição também? O grupo aqui junto ainda não, né? Mas a ideia é levar para outros lugares também fora da instituição. Atualmente eu toco numa banda com o Cassiano, que é os Pé de Pano, né? Uma banda country rock. Então a gente exerce essa atividade também fora daqui, né? E a ideia é levar esse grupo agora também para outros locais fora do centro universitário, mas aqui na cidade, quem sabe até outras cidades, né? E o gosto musical de vocês fechou, era o mesmo? A gente gosta muito de rock and roll, então aí a gente se juntou e pediu, aqui nós podemos tocar, vamos tocar Rita Lee, né, que a Liana adora também, nós gostamos bastante, e a gente está se unindo assim com essa característica, né? A gente está encontrando algo em comum que é o gosto musical, que seria mais a pegada rock, né? E o que tu acha que significa para os teus alunos, eles que tocam contigo, mas para os colegas de vocês verem que vocês não se encontram só na sala de aula para falar da psicologia, mas também para a música? Eu acho que a gente nunca pode estar fechado numa coisa só, a gente tem que estar exercendo nossa profissão, buscando as coisas, claro, do nosso trabalho, nosso dia a dia, que também tem que trazer realização, mas também a gente não pode esquecer das outras coisas que são importantes, que cada um sabe, ou tem, ou descobre, um hobby, um esporte, a música, então a gente tem que tentar conciliar essas e dar espaço na vida para conseguir expressar, né? Então eu acho que isso eu aprendo muito com eles, e eu acho que dessa maneira a gente também transmite isso para o pessoal, né, que o importante é se expressar e se desenvolver, né, das suas coisas que a gente gosta de fazer. Claro, o trabalho também, se for possível, a gente consegue aliar isso. E por exemplo, na docência, enfim, isso tudo está presente, esse gosto, essa realização. Mas não dá para fechar numa coisa só, a gente tem que ter outras produções, vamos dizer assim. E hobbies e coisas que a gente curta fazer, né? Então, para encerrar, vou te pedir para apresentar a tua banda aqui. Bom, Liana Trindade, vocalista, aluna do curso de Psicologia, o Vitor Hugo Nunes, aluno egresso, psicólogo Vitor, Cassiano, aluno do curso de Psicologia, Cassiano Cassanta. As apresentações não pararam por aí. A aluna de enfermagem Juliana Pires fez até uma composição para cantar na mostra. E ela tem a música no sangue. Filha do músico Beto Pires, se apresenta com o pai desde criança. E o dia foi de muita música durante a Mostra das Profissões no Centro Universitário Franciscano. Bandas de vários estilos passaram pelo palco cultural para agradar a todos os gostos. Deus fez a terra e o céu, fez me fez só pra te amar. Eu sou seu colibri.
Mas a parte cultural da mostra não se limitou apenas aos talentos da música. Atores e atrizes deram um show nas apresentações que ajudaram a divulgar os cursos e trabalhar alguns dilemas da juventude. Figurinos produzidos, cheios de cores e bem chamativos. Aliás, chamar a atenção era quase uma regra para o grupo Los Viajantes, formado por atores que divulgaram o novo curso de gestão em turismo. E eles não se limitaram apenas ao teatro, também cantaram para animar os visitantes da mostra. Que se chama solidão, dentro dele. Uma apresentação que teve destaque aqui na terceira mostra das profissões foi Pedro, o Viajante. E quem organizou foi o professor Bebeto Badic, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre essa apresentação. Desde quando vocês estão preparando? Na verdade, faz um ano, né, esse espetáculo em si, mas o projeto existe já desde 2010, é um projeto de extensão aprovado pela Pró-Reitoria de Extensão. É um projeto que congrega, né, acadêmicos, egressos, professores, funcionários e comunidade. Então, o que a gente, na verdade, o projeto se chama Todos ao Palco. Pedro Viajante é o nome do espetáculo. É exatamente isso, né? Fazer, por exemplo, os módulos que estão no cenário foram feitos pela marcenaria, desenhados por alunos da arquitetura. Então a gente tem funcionários dançando, tem egressos interpretando, tem professores da arquitetura que nos ajudaram também na confecção do cenário e algumas pessoas da comunidade como figurinista. Então eu acredito que é uma das grandes o diferencial desse espetáculo é que ele envolve a comunidade. É um projeto que nasceu dentro do Centro Universitário Franciscano, mas é para a cidade. A ideia é que em 2014 a gente possa circular em escolas, em centros comunitários e em teatros de Santa Maria. O espetáculo ele conta a história de dois adolescentes. O que vocês procuraram passar para o público com esse tema? Na verdade é um espetáculo aberto, né? Porque os adolescentes são cheios de dúvidas. Na cidade ninguém tem certeza nenhuma. Então o que eu vou fazer no vestibular? Como é que eu faço para ficar com aquela menina? Por que eu não conheço o meu pai? Por que o meu pai nunca aparece? Por que a minha mãe é separada? Então, problemas de hoje dos adolescentes. Na verdade, a gente mostra os problemas e não tenta dar solução nenhuma, porque isso vai depender de cada um. A solução não é nossa. A única coisa que eu posso adiantar é que tem um final feliz e eles ficam juntos. É meio Romeu e Julieta. O que tu acha que é essa tua experiência? O Bebeto já morou em outros países, a experiência de visitar outros teatros na Europa, etc. O que isso trouxe para essa peça? É que na verdade eu tenho uma visão, digamos assim, mais globalizada do que é um espetáculo, né? Por exemplo, é um espetáculo que não tem nada em cena, são 4 cubos. E atores e bailarinos, né? Não tem cenário, não tem portinha, não tem casinha, né? O texto foi construído pelos atores, eu não peguei um texto pronto. Então tem isso, não é inovador. Só que em Santa Maria não é todo mundo que faz, tem gente que se espanta. Como assim um espetáculo sem cenário? Sim, não precisa necessariamente. Se eu disser que eu estou num castelo, todo mundo vai acreditar que eu estou num castelo. Né? São assim, essas... digamos, de como a gente vai trabalhar essa encenação, que eu acho que este meu olhar que é diferente, mas não é nada de excepcional. O espetáculo fez a pré-estreia na Mostra das Profissões e apresenta várias dúvidas que os adolescentes têm sobre a família, vestibular e o futuro deles. Mesmo eu não tendo experiência assim, de teatro, foi uma responsabilidade grande. E mesmo tendo essa responsabilidade, é legal que a integridade do grupo te ajuda muito a subir, a superar os obstáculos. E nesse âmbito assim, eu nunca fui protagonista de uma peça. E daí eu não sabia como. E daí nisso a gente criou toda a peça entre os integrantes do grupo. E nisso foi muito legal, assim, essa experiência nova. Todo mundo se ajuda aqui, então? Todo mundo se ajuda, assim, cada um tenta colocar mais êxito nas atitudes da outra pessoa, assim. A gente tenta levantar e melhorar a intervenção dos outros. A gente está há um ano já no projeto do Todos ao Palco. Antes eram encontros aos sábados. Aí a gente desenvolveu toda a estrutura do espetáculo, inclusive os diálogos. E aí depois, agora próximo à pré-estreia, a gente começou a ensaiar durante a semana também. Como é que é interagir com os outros atores, com os dançarinos? Como é que foi essa experiência para você? Todo o grupo é muito unido, divertido, a gente conversa bastante.
O pessoal da dança entrou um pouquinho mais no final, agora que a gente começou a acompanhar os ensaios deles também, mas muito legal. A peça incluiu vários estilos de dança e para isso tem apoio de grupos diferentes, do hip hop ao samba. Os familiares dos atores e dançarinos não perderam a pré-estreia. E para o futuro, a ideia é apresentar a peça em escolas e, quem sabe, não expandir o projeto. Oi, a dica de leitura dessa semana é o livro Toda Poesia, do escritor curitibano Paulo Leminski. A obra reúne a coletânea de todos os poemas já escritos por ele, são mais de 600 poemas, e também os seus livros publicados. O Paulo Leminski é conhecido pela sua sensibilidade e ironia, então nos poemas tem até um duplo sentido se tu ficar relendo ele e tu consegue fazer várias interpretações. A capa é uma das coisas muito legais, uma das coisas mais legais do livro, por causa do bigode dele, que é a característica que ele era conhecido. E o livro, assim, parece que tu tá lendo um diário dele, um caderno escrito por ele. Ele foi muito bem organizado, ele ficou entre os mais vendidos, ele foi lançado no início desse ano. E vale a pena a leitura para quem gosta de poesia, para quem não gosta, e muito bom o livro, vale a pena ler. Você deve ter notado que em alguns lugares de Santa Maria existem desenhos bem elaborados que ajudam a dar um visual diferente em muros, paredes e estabelecimentos. Estamos falando da arte do grafite, que existe há 13 anos em Santa Maria. Olá! Hoje o Estúdio Cultural está reunido com o pessoal do coletivo Subsolo Arte para falar um pouco mais sobre o grafite, essa arte contemporânea que vem das ruas. Aqui comigo está o Cauê e o Brasiliano, que são representantes do coletivo. Brasiliano, há quanto tempo tu grafita? Olha, eu grafito mais ou menos há 13 anos. O começo do grafite aqui em Santa Maria foi mais ou menos nessa data, assim, com a primeira geração. O mais próximo que nós tínhamos era em Porto Alegre, né? Então a gente começou a ter essas influências de fora, principalmente de Porto Alegre, e começamos a produzir aqui da Santa Maria. Para mim, acho que foi uma coisa natural de jovem, né? Aquela questão que a gente precisa, aquela transição da adolescência, né? Que a gente precisa se identificar com alguma cultura, né? Se identificar com os jovens, né? Então surgiu até com essa curiosidade, vontade de estar com o pessoal, né? Me descobrindo um talento que até então eu achava que não tinha ou tinha muita dificuldade nisso, né? Nos últimos anos aconteceu esses problemas sociais, né, de aceitação. O grafite acabou entrando nesses problemas assim de leis ambientais. Primeiramente existiu a lei que não poderia ser feito nem pichação e nem grafite. Depois a lei foi transformada, mas ainda assim aconteceu esse mal-estar. E nesse momento a gente está passando por isso, tanto que realmente o grafite ele deu uma baixada, né, uma diminuída nesses últimos anos. Ainda há preconceito com o grafite e com quem grafita? É que assim, não, com certeza, né? Isso aí depende muito, isso é uma análise social, assim, que o preconceito é que dentro da cultura urbana, as pessoas que estão fluindo nos ambientes urbanos, a pessoa que gosta de passear de bicicleta, a pessoa que gosta de andar na rua, a pessoa que gosta de estar com a sua família numa praça,
sabe, e que você anda de skate, e são as pessoas que vão aceitar porque elas estão presentes nesses ambientes. Então, normalmente, esses preconceitos assim negativos vêm de quem não participa desses ambientes, entendeu? Porque não existe um bairro que depois que a gente faça um painel, diga, ai, ficou horrível o bairro. Claro que não, entendeu? Existem problemas estruturais, como buracos, ruas, né, estruturas, edificações abandonadas, como a gente falou, que isso achincalha muito mais os bairros do que um painel, entendeu? Então, realmente, o foco não é pensar nesse preconceito e pensar assim quem utiliza nesses ambientes. Tem tanta influência, sabe? Você pode lidar com uma paleta de cores, você pode lidar mais com formas humanas, você pode lidar com mais letras. Então, depende muito do estilo e a característica pessoal de cada artista. E é importante também respeitar esse tipo de desenvoltura, né, na juventude. Eu acredito que com a presença cultural dele e com os eventos que a gente estiver fazendo e com nossas produções, que isso vai ser revertido, tem que ser revertido, né? Bom, eu gostaria de agradecê-los por esse bate-papo. E você aí de casa, fique ligado que no próximo bloco tem mais Estúdio Cultural. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Galera do Estúdio Cultural, a nossa dica de filme de hoje é Le Miroir, que é um curta-metragem francês, em português é O Espelho. Ele é um filme muito legal, ele não tem diálogos, são só imagens, e ele faz uso de uma técnica cinematográfica, que é a elipse de tempo, que é muito interessante. O filme é sobre a passagem de tempo, acho que vale a pena conferir. Ele é de fácil acesso, e é isso aí, gurizada. Forte abraço. O músico de Porto Alegre, Érico Junqueira, esteve em Santa Maria nos últimos dias para se apresentar e falar sobre o projeto musical Valentim. A equipe do Estúdio Cultural aproveitou a passagem dele pela cidade para bater um papo e saber mais sobre o projeto e também o fim do grupo, ou pelo menos uma parada significativa da banda Do You Like. E agora vamos conversar com o músico porto-alegrense Érico Junqueira. Tudo bem, Érico? Tudo bem. Tranquilo. Érico, domingo tu te apresentou na Concha Acústica do Parque Itaimbé com o projeto Valentim na Praça, que, para quem não sabe, explica um pouco do teu projeto, do Valentim, e como é que é tocar na praça, o incentivo de tu vir e tocar por conta própria. Bom, o Valentim, como projeto, nasceu quando eu gravei algumas músicas em casa, no meu computadorzinho lá, mostrei para uns amigos. Isso foi em 2009, 2008, eu acho. E esse lance de tocar na rua é justamente porque o formato do projeto, que é voz e violão, não exige uma grande estrutura, né? Então, a minha vontade era de tocar no maior número de lugares possível. E aí eu, enfim, já tinha visto, tinha essa noção de saber dos artistas de rua e tal, e eu resolvi juntar isso ao projeto, né? A primeira vez que eu fiz isso foi em Porto Alegre, em 2010, perto da estação do trem, lá do mercado, e foi bem massa, o pessoal apareceu. E, enfim, já fiz em São Paulo também, no MASP, e agora aqui em Santa Maria, Cachoeira do Sul, e tem tido uma resposta boa, assim, nos lugares onde eu fiz já, sabe? E o teu projeto, Valentim, por que o nome Valentim? Valentim é o nome de um filme argentino que se chama El Sueño de Valentín,
que uma amiga me apresentou e eu, na época, não tinha nome para dar para esse projeto, não queria chamar de Érico Junqueira e tal, porque não fica tão sonoro Érico Junqueira assim. E Valentim achei um bom nome. E, enfim, daí tem essa ligação já mais afetiva com essa pessoa e tudo, mas né, Sim. ficou para trás. E como é que tu conciliava? Tu começou em 2010, o Valentim, e tu era o vocal e guitarra da Do You Like. Sim. E agora terminou, tu pode falar um pouco sobre o término da banda e o momento do teu projeto, que eu acredito que tu deve estar mais focado nele. Sim. Bom, quando eu comecei a gravar as músicas do Valentim, a Do You Like já tinha, acho que algum tempo, tinha um ano e pouco, 2 anos, e essas músicas nasceram, na verdade, como um rascunho de músicas que eu mostrei para os guris e elas não couberam no formato que a gente fazia na banda e tal. E só que eu precisava dar vazão para isso, então publiquei lá, mostrei para meus amigos e tudo. E agora, no final do ano passado, em outubro, novembro do ano passado, o nosso ex-baterista, o Leandro, saiu da banda e foi uma coisa que pegou a gente um pouco meio de surpresa, assim. E foi pra Topas, né? Ele na época ele só saiu da banda e passou um tempo sem banda, sem tocar e tal. E depois entrou na Topas e tudo. Só que foi uma coisa que pegou a gente, na época que ele saiu, foi uma coisa que balançou um pouco a gente não voltou ao ritmo que a gente estava antes de conseguir fazer, marcar shows, que é fazer agenda, mesma coisa, assessoria de imprensa e tudo, a gente não conseguiu conciliar, até porque a gente estava se distanciando um pouco da Do You Like e em outros projetos, né? O Gulis tem um trabalho de design gráfico que ele está desenvolvendo aos poucos e tal. O Zé está com a banda Suerte e eu acabou que surgiu essa oportunidade, de certa forma, de dar mais espaço para o Valentim. É o que eu tô, como tu falou, focando agora, mas sinto muita vontade de tocar com banda ainda, saca? E tem probabilidade da Do You Like voltar? Então, a gente não quis chamar isso de um de final da banda, saca? Então a gente anunciou isso como um tempo, eu não sei quanto tempo, né? Pode ser de 3 meses ou 5 anos, 10 anos, enfim, não sei quanto vai durar, mas eu tenho vontade, tenho esperança de tocar junto com os guris ainda, assim. E a tua relação com os fãs? Ou domingo, na Concha Acústica, deu pra ver que eles cantaram junto do começo ao fim, ficaram lá, tinha bastante gente, e no final tu recebe eles pra tirar foto, dar autógrafo. Como é que é a tua relação com os fãs? Então, a noção que eu tinha de música, essa coisa do público, artista separada, foi uma coisa que meio que morreu, de certa forma, para mim, quando eu fui num show em 2002, numa banda que se chama Dance of Days, e eu não sabia como funcionava, eu só tinha visto shows na televisão, as coisas completamente separadas, os artistas no palco, o público, tudo apartado uma coisa da outra. E quando eu vi esse show, eu vi os caras da banda interagindo com as pessoas e antes do show e depois do show, fora do palco, foi uma coisa que nossa, como pode ser assim, saca? E quando eu comecei com a banda mesmo, com a Do You Like, a gente prezou muito por essa troca, saca? Que fosse mais frequente. E até eu não gosto de colocar a palavra fãs, saca? Porque, sei lá, uma coisa que distancia um pouco. Eu sou uma pessoa normal, como todas as outras que estão assistindo o show, né? E, enfim, eu gosto de conversar com todo mundo e até em algumas vezes, quando a gente tava com a banda e tava rolando uma exposição, era muito difícil de ter essa interação, porque as pessoas têm uma noção de que oh meu Deus, ele tá lá, saca? E então a gente chegava para conversar, as pessoas tinham ataques, tipo, ai meu Deus, deixa eu te dar um abraço, deixa eu não sei o que lá, e tipo, não, peraí, vamos conversar, saca? E daí, enfim, é como tu viu ontem, saca? Eu não gosto de tratar ninguém como se, não, fica aí que eu vou ficar na
no meu lugar e tudo. Então vamos curtir agora um dos trabalhos do Érico Junqueira, a música Parece Mais Fácil nos Filmes. Me colocar pra fora de uma vez. Diz que é pra eu ir embora, mas não me deixa ouvir tua voz, porque assim, só de te escutar, toda a minha coragem vai embora. Coloca as minhas coisas todas em um lugar só. Diz que não tem mais tanto espaço assim. E eu, que já não quero nada disso, acho mesmo que o motivo pra deixar tudo por aí é que eu penso em voltar sempre. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Meu nome é Gustavo Walker e eu morei em Mendoza, na Argentina. Mendoza é uma cidade muito massa, assim, porque ela parece ser uma cidade pequena, mas na verdade ela é a 4ª maior cidade da Argentina. O táxi era muito barato e era tipo Estados Unidos, assim. Tipo, eles não tinham sistema de ligar para táxi nem nada. Eles ficavam andando infinitamente ali na rua, com uma luzinha ligada se eles estavam livres e você só acenava. Eu lembro que eu já peguei táxi tipo 6 horas da manhã, 5 horas da manhã e tinha táxi funcionando. A cidade inteira ela tem um sistema que vem desde a época que era povoado só por populações indígenas, que eram as acequias, porque lá é uma região desértica. Então, as acequias eram tipo grandes buracos assim no chão que canalizavam a água da chuva para levar. Eles diziam que Mendoza era um grande oásis no meio do deserto por causa do sistema de acequias. E ele foi incorporado na parte urbana. Mas o que era muito legal lá é que tinha uma rua principal, assim, que tinham diversos bares com uma cara assim, meio de boate, assim, e restaurantes também bem estilosos, assim. Então a gente costumava ir para esses lugares e eles eram, tipo, todos eram meio pequenos, mas ao mesmo tempo eles tinham essa pegada meio assim, você não sabia se estava num bar ou se estava numa balada mesmo. E a maioria deles era de música latina, reggaeton, assim, tocando. Lá, como é perto da Cordilheira dos Andes, né, você consegue ver a cordilheira da cidade inteira. Qualquer ponto da cidade que tu parar, você consegue ver a cordilheira no horizonte. E daí tinham vários passeios por alguns morros, que daí eram miratórios até para cordilheira. Tinha um parque que era gigantesco, assim. Eles têm, tipo, várias comidas típicas argentinas, né? Empanada, o assado, que é o churrasco, ou a parrillada, que é um churrasco mais completo, assim. Ele era feito bem diferente, inclusive. Eles falavam até, tipo, não, o churrasco brasileiro não tem nada a ver com o churrasco argentino, porque eles faziam com lenha, eles faziam, tipo, numa grelha, assim, que eles colocavam a lenha queimada por baixo e eles colocavam outras peças de carne, assim. Então tinha, tipo, muitas coisas, assim, eu não sabia identificar a metade, assim, mas aquilo era parrilhada. E eles colocavam legumes também, assim, ia tudo, e daí eles chegavam com um pratão, assim, amontoado de carne, assim, agora é hora de sentar e comer.
A bebida que eles tomavam bastante, assim, é o Fernet. O Fernet é uma bebida originalmente italiana, e assim como a Coca-Cola, ela surgiu tipo como um remédio que depois passou a ser bebida. Então ela é tida como digestivo e ela é feita de ervas. Você vai na balada, provavelmente você vai estar tomando ou vodka com energético ou Fernet com coca. Se você vai num churrasco com os amigos, você vai tomar Fernet com coca. Tipo, cerveja assim era sempre a terceira opção. E é uma bebida meio amarga e se assemelha um pouco o gosto à olina. Demora para você se acostumar a gostar, mas depois que começa, eu até hoje compro, tipo, sempre que eu posso, sempre que eu acho, eu sempre compro. O mate argentino ele tem uma erva diferente, o sabor completamente diferente, eles tomavam com açúcar também, mas principalmente a questão da erva, assim, você só jogava a erva dentro, não precisava montar o mate, colocava a bomba direto e tomava, e eles tomavam o tempo inteiro. Daí eu lembro que esse mate eu ganhei de presente justamente para conhecer um dos hábitos culturais deles, assim. E daí eu lembro que eu não conhecia a tradição, eu nem tinha ouvido falar, só sei que eu acordei e tinha um presentinho para mim. E daí eu fui olhar e era essa cuiazinha dizendo Mendoza e talhado meu apelido lá, que era Gustavinho. Cumbia seria tipo o ritmo correlativo deles pro que é o funk pra gente, eu acho, ou o sertanejo, é um ritmo mais popular. E ela tem uma dança muito engraçada, então quando você chegava nas boates, assim, era tipo, ela se dança muito mais com as mãos do que com os pés, assim, mexendo os ombros de uma maneira meio estranha, assim. Foi de fato a melhor experiência da minha vida. Eu morei 7 meses em Mendoza, então, e o meu intercâmbio era para ter acabado com 6 semanas, e eu fiz uma extensão dele gigantesca e fiquei 7 meses lá, porque eu realmente amei Mendoza muito. Por hoje é isso, pessoal. Mandem pra gente sugestões de entrevistas, quadros e matérias pelo e-mail tvaunifra@unifra.br ou pelo facebook.com/tvaunifra. O Estúdio Cultural encerra ao som do músico Érico Junqueira. Até a próxima semana. Tchau! Enquanto fecho os olhos, escapa das mãos coragem. Se perdem aos poucos os nossos segredos que a ninguém mais interessam. Escorrem nas frestas das janelas abertas. Nos falta um rumo, mas sobram as pernas. É tudo tão novo e os dias tão claros que a luz às vezes ofusca. Já não faço planos. Se por acaso outra vez o tempo permitir que em sua complicada lista de afazeres